Porque acho que uma coisa assim, se vocês puderem anotar, pegar uma caneta, um papel, ou um bloco de notas no computador, alguma coisa, porque vai estar gravado, mas ninguém vai assistir, que eu sei. É importante vocês marcarem uns takeaways, sabe? Uns pontos-chave para vocês levarem como uma lembrança e refletirem sobre isso para sempre que vocês estiverem pensando em empreender. De um lado, deixa eu anotar um negócio aqui para vocês. Então, eu estava lá faturando cada vez mais, e aí o que eu percebi? Que o payback, ou seja, o dinheiro que você investe hoje numa marca de moda, com roupa, ele vai se pagar daqui 3 anos. Então, é um negócio que tem que ser muito filhinho de papai, muito, né? Se você olhar todas as marcas de moda, todo mundo tem alguém da família que tem muita grana para sustentar isso. E no fim, é um grande castelo de areia. Então, quando a Jo me chamou, eu falei, Jo, se você me chamar, eu vou falar real pra galera. Foi Porque uma eu, briga dos infernos. Fala logo aí, pá, que a gente está nisso aqui, não tem. porque eu tive a oportunidade de transitar em todos os estágios da moda. Desde uma moda de alta costura, em Paris, no Japão, até Feirinha da Madrugada em São Paulo. Então, assim, vivenciei em todas essas experiências. E o primeiro passo é vocês entenderem isso, que não é assim, vou fabricar X roupas ou vou comprar X coisas, vou vender e vai pagar porque o lucro, o markup é de 2, 3. Não, não é assim. Primeira coisa, se você for marcar um produto, você tem que marcar ele 10 vezes mais. Fala, nossa, que absurdo. Por que 10 vezes mais? Porque o gasto que você tem nessa jornada é totalmente absurdo. E todas as coisas de planejamento que ensinam por aí, elas não ensinam essa realidade da moda. Eu queria compartilhar a tela aqui com vocês, mas tem tanto botão aqui que eu não estou Não, achando, presta né? atenção. Você vai aqui no direito inferior, o terceiro botão tem uma seta saindo. Tá vendo? Tá, Você clica tá. nele, ele vai abrir uma tela para você, você Uau, que... escolhe, tá? Isso é rápido. Uau. Então, essa daqui era a marca. Vocês podem ver aqui, isso aqui foi em 2012. Tinha muito artista usando as roupas. Ela tinha essa tecnologia que eu fui desenvolvendo, que a roupa ia ficando transparente sem costura, era uma pintura. E aí eu fui evoluindo e adaptando e criando meu próprio estilo. E aí eu comecei a pegar portões de São Paulo e fazer as estampas. E aqui, em 2014, foi meio que o ápice, assim, onde eu consegui realmente desenvolver uma tecnologia que era mais... que não rasgava, porque na época ali a roupa vestia 2 vezes já rasgava, porque era muito... a roupa sofria muito. E, e aí, enfim. E a descoberta, basicamente, foi que 3 anos é o tempo que se paga uma coleção. Então, a primeira dica que eu quero deixar aqui para vocês é, se vocês quiserem ficar rico com isso, vocês têm que ter 3 anos de vida na conta aí. E quando eu digo 3 anos de vida na conta, a gente tem que considerar também que são coleções, né? Então, se você tiver 2 coleções por ano, são 2 coleções vezes 3 anos, vocês vão ter que ter de grana no caixa. E aí você tem 2 caminhos, né? Um caminho é comprar o tecido pronto, que daí você tem que comprar, sei lá, uma quantidade pouca, mas você fica muito limitado a ter um diferencial competitivo de mercado, porque não é de uma hora para outra que você cria uma roupa que ninguém nunca viu, né? E que todo mundo se atraia. E o segundo é que todo mundo vai ter seu tecido, né? Então, a estratégia que eu fiz foi, bom, então eu vou ter um tecido que só eu faço. Assim eu consigo ter um diferencial competitivo. Então esse tecido eu fui evoluindo ao longo dos anos. Ele chegou a se transformar nesse tecido aqui. E vocês devem ter visto muita imitação pelo mundo, né?
desses vestidos de festa com recorte, como eles chamam? Tulle Illusion, né? Tulle Illusion veio uma cópia disso. Tem outras peças por aí na internet que dá para ver melhor. E aí, para fazer o meu próprio tecido, eu tive que ter um custo muito mais alto, né? Porque eu tinha que comprar rolos e rolos de tecido, então eu tinha que trabalhar em cima disso, mas eu consegui encontrar um espaço no mercado. Então as pessoas começaram a falar, pô, esse cara tem uma unidade no pensamento, uma unidade no discurso dele. E essa unidade acabava sendo, né, esse elemento da transparência, esse elemento dos geometrismos dos portões de São Paulo. Aqui era uma coleção mais falando de uma parceria que foi com comunidade indígena. Mas um ponto importante para vocês saberem é que moda ela está embasada em subjetividade. Então, o que significa subjetividade? Que você pode fazer uma roupa linda, mas ela vai ser linda para quem está olhando. Então, por que as coisas que estão na moda vendem e qual é o problema disso? Porque a gente que não tem tanto recurso financeiro e estrutura produtiva como uma grande empresa tem, você não tem tempo suficiente para conseguir produzir um elemento, uma estética que está na moda. Você precisa criar um produto que ele seja antes de ser moda, que ele seja antes de ser tendência. Porque assim você tem tempo suficiente para se posicionar no mercado. Do contrário, você vai pegar uma tendência ou uma moda, vai correr para fazer, e a hora que você colocar no mercado para vender, já tem uma concorrência absurda. Entende? Então vamos lá. Primeiro ponto que eu trouxe para vocês, quem lembra? Tá todo mundo muito quietinho, aula assim não funciona comigo não. Vocês vão perder se não interagir. Pode portar no chat se quiser. Fala, Rodrigo. Rodrigo, alguém faz de novo a pergunta. Renan, que eu até me perdi. O primeiro ponto que o Renan colocou foi eu entrei um pouquinho atrasado, foi essa questão do tempo, né, de investimento. Ele deu um tempo de investimento mínimo de 3 anos aí a partir da coleção para ela significar um retorno para o investimento. Muito bom, muito bom. Alguém lembra mais algum ponto importante que marcou vocês? Alguém, Sabrina, investindo em roupa tem que ser filho de papai? Foi isso? Estou resumindo. Tem um tecido diferente. Boa. Diferencial competitivo aí, galera. Isso aí. Tá. E aí, o sair na frente é difícil, né? Antecipar a tendência pode ser interessante, mas talvez antecipar a tendência possa ser criar a própria tendência, entende? Quando a gente fala do Tool Illusion, o que eu consegui construir ali foi não foi antecipar, foi realmente criar. Eu falei, olha, e você vê que a criação... Deixa eu descompartilhei a tela, né? Deixa eu compartilhar de novo aqui. Se você for ver a criação, ela é genuína, porque olha só, ela começou em 2012 com as transparências. E essa roupa aqui era parecia quase um papel higiênico, assim. E eu testei, tá vendo que tem estilos diferentes. Tem uma camiseta, essa daqui é tipo o Diplo, que produz coisa pra Beyoncé lá, usou e tal, mas assim, é comum, sabe? Ninguém nunca vai lembrar que fui eu que fiz isso. Eu comecei a testar estilos diferentes. E aí eu percebi que as pessoas se atraíam mais por um estilo específico. Ah, gasta bastante, viu? Aqui, na verdade, o que eu fazia, eu comprava tecido que tinha no mercado, eu ia adaptando ele, por isso que era um papel higiênico, né? Mas aí, boa, valeu, Rodrigo. E aí, conforme as pessoas iam comprando, eu ia entendendo qual era o estilo que eu estava acertando mais. E aí vocês percebem que é genuíno, da onde a marca chegou, porque não foi uma coisa de tipo, vou criar o Tool Illusion, vou criar a transparência para o vestido de festa.
Não tem aqui a roupa que parece a clássica, né? Mas eu lembro que, tipo, as modelos usavam, elas iam nos Paris Fashion Week e os estilistas tiravam foto da roupa que ela estava vestindo para eles reproduzirem. Então, assim, meio que na época, né? Não sei, hoje acho que com o TikTok pode ter mudado um pouco, mas na época era assim que eu consegui criar tendência. A modelo usava a roupa e chegava lá no setting com os estilistas no casting, né? E aí eles viam e falavam, nossa, que roupa é essa? De onde é que não sei o que, não sei o que lá. E aí criou esse negócio, e aí você vê que a tendência, eu criei minha própria tendência porque eu fui evoluindo o meu próprio produto a partir do que as pessoas gostavam. Então é assim que cria uma tendência. A gente fica muito iludido com as redes sociais e tal, achando que alguém criou uma tendência, que alguns criaram uma tendência. Não, é você que cria essa tendência. Essa tendência leva tempo. Não tinha investidor, eu tinha um diferencial que os meus pais tinham uma estamparia, mas a estamparia deles tinha quebrado, então eles tinham tempo ocioso na fábrica, espaço, matéria-prima, tudo parado. Então eu comecei a olhar o que eu poderia fazer para aproveitar todas essas coisas, né? E chegou um momento que a marca foi dando tão certo que eu consegui. Eu acabei doando a estamparia para os funcionários do meu pai, porque ele faleceu, e fiquei tocando a marca. Mas também chegou um momento que a marca já começou a perder sentido, né? Então, eu falei de um ponto também para vocês que era da subjetividade. E aí isso começou a me colocar num lugar de muito risco, porque eu não tinha investidor e o nosso objetivo é conseguir, meu objetivo é conseguir mais e mais clientes, produzir para mais e mais pessoas. E eu estava no limiar entre tendência e moda massificada. E quando você entra nesse lugar, nesse limiar de moda massificada, por que as pessoas não conseguiram efetivamente massificar o que eu estava fazendo? Porque elas precisavam do meu tecido. E esse meu tecido elas não conseguiam fazer. Esse foi o único motivo do porquê não massificou. Mas se eu tivesse continuado, eu teria massificado, porque teria chegado em mais indústrias e mais indústrias teriam conseguido replicar. A gente teria visto uma ascensão, um auge e depois uma decadência. E hoje esse estilo ele não entra em decadência porque ele não se tornou uma moda. Não dá para patentear esse tipo de coisa. Infelizmente, e a moda é muito suja, né? A gente não para de ouvir histórias desse tipo. E aí a minha tática foi, então tá bom, então eu vou criar uma moda, uma marca perpétua, né? Quando eu olhei para a história da Chanel, eu falei, a Chanel, as pessoas gostam dela porque ela durou 100 anos sem morrer. Então, se eu fizer uma marca que não morre, as pessoas vão respeitar ela daqui 100 anos. Então, a tática foi não deixar se tornar massivo. Isso tem um preço também, né? Se você torna massivo, de uma hora para outra, tudo que eu construí desaba. Porque todo mundo me copiou e eu não sou mais ninguém. Se isso aqui fosse tipo uma camiseta de cruz aqui. Eu falei, ah, tá bom. Quem é você? Qualquer um. Nem sei se foi você mesmo que criou isso. Então, é isso que acontece ao longo do tempo. As pessoas não conseguem definir quem fez esse marco, né? Então, quando a gente estuda a história da moda, a gente sempre vê quem fez esse marco na mudança, né? E esse marco ele acontece através dessa transição. E aí teve Caraca, que da hora. 2012. Regata cinza. Essas regatas aí foi interessante também, porque na época. Vocês devem ter visto uns monte de marombeiro um tempo atrás, usando umas regatas com alça muito fininha, falando que coisa muito feia, velho. E esses caras fortão esse negócio. E foi por causa dessa regata que ela postou. Nem tem foto, não tem nada, né? Mas o que aconteceu? A gente comprou uma malha e a gente cortou a alça da malha para ser uma alça larga. E a regata era comprida. E aí o que aconteceu? Essa malha era muito fina e quando a camiseta, a produção ficou pronta, a malha enrolou e ficou um fio fino. Tipo uma coisa meio borá quase, sabe? E aí a camiseta vendeu super bem, pegou na internet e tal, e aí não que
a camiseta em si ou a estampa em si pegou, mas o shape, a modelagem, a galera começou a usar e os marombeiros começaram a usar. E aí, de novo, a gente viu que a gente criou uma tendência, mas, tipo, deu ruim, sabe? Não é uma coisa que a gente se orgulha muito de ter criado. Mas você percebe que, assim, é sempre na cagada, sabe? Tipo, a galera ficava desesperada quando dava um erro na produção e eu olhava, tipo assim, tá, mas o que a gente pode adaptar para esse erro? Porque é aí que tá a arte, sabe? Porque quando você trabalha numa indústria, não tem margem para erro. É o processo, né? Ó, eu quero esse vetor, eu quero isso. E nas roupas da Trend a gente conseguia ter essa liberdade. Essa peça em si mesmo, essas linhas que aconteceram, não foi de propósito, foi uma mancha que aconteceu no tecido, no processo. E acabou sendo uma série limitada, porque a gente não conseguia reproduzir essa mancha. Era para ter ficado uma linha totalmente transparente e, sei lá, ficou verde com esse tie-dye. E ninguém sabe o que aconteceu. A gente falou, meu, foda, muito legal. E aí depois eu fui fazer um curso no Japão na época, e eu montei esse gráfico aqui, ele é super complexo. Não tentem ler, porque vocês vão ficar confuso. Mas basicamente ele mostra o ciclo da moda, tá? Essa linha preta aqui, cinza, ela mostra o ciclo da moda. E o que nesse ciclo da moda está dizendo? Que a gente tem uma ideia, aí essa ideia ela fica super de vanguarda, e aí os jornalistas, formadores de opiniões e TikTokers ficam sabendo, e aí isso chega na imprensa, e todo mundo tá falando sobre isso, e viraliza na internet, só que ela é cara, aí vem a classe A e compra. Aí você, uhul, a galera tá comprando, e aí começa a chegar na classe B, começa a chegar em mais classes sociais que podem comprar, e você vai aumentando o seu volume de produção, você vai conseguindo reduzir o preço, chegou na classe B, começa a ter cópias. Aí seu produto começa a ter cópias, chega na classe C, na classe D, e chega um momento que nem na doação o povo quer sua roupa. Aí depois de 10 anos ela vai parar num brechó, aí vem uma pessoa aqui underground, fala, vamos reviver esse estilo, e aí o ciclo começa de novo. Esses ciclos eles acontecem, né? Vocês tentam deduzir, mas sei lá, 10 anos, vamos dizer que é o ciclo médio das últimas décadas, mas ele 5, 7, não importa, depende da quantidade de pessoas que vão aqui no underground, mas vocês percebem que a velocidade do que uma coisa sai de uma vanguarda para uma doação, hoje ela está cada vez mais rápida. E, e isso coloca negócios como o nosso muito em risco. Como que vocês gostariam de ter ou como que vocês trabalham. Porque você produz uma roupa, e aí isso aqui que eu aprendi no Japão, essa linha vermelha e essa linha verde. Por quê? A linha vermelha, presta atenção, a linha vermelha, ela é a demanda. Então você criou um produto e começou a vir demanda, certo? E você não tem oferta, a linha azul é a oferta. Você não tem produto suficiente para dar conta dessa galera que quer. E aí chega num pico onde você tem estoque, sobra de produto e não tem mais tanta demanda. Então, o que eles me ensinaram no Japão, lá no Bunka Fashion School, é que não existe um ponto ótimo. Você sempre vai sair no preju. Você nunca vai conseguir atender a demanda real. Você sempre vai sobrar com o produto. Então, tem até uma galera que fala que, tipo, não sei quantos por cento, acho que é 30, 40% do seu estoque vai ir para sale, enfim. Então, você começa a montar uma estrutura de custos onde você tem que tirar totalmente... exato. Você tem que tirar totalmente o coração do jogo e falar, isso aqui é business, é número, eu não quero saber o estilo dessa roupa, eu não quero saber nada disso. Você tem que tirar todo o seu amor e sua paixão que você tem. Isso é muito difícil, porque meu hobby preferido é moda, é roupa. Mas eu optei por não fazer mais roupa como uma forma de ganhar dinheiro. Eu preferi falar, bom, vou fazer o seguinte, eu vou ficar rico, depois que eu ficar rico eu vou poder fazer roupa por hobby.
Então, esse é meu plano. Não sei quando isso vai acontecer, pode ser que eu tenha 80 anos, não sei. Mas se for para acontecer, vai ser assim. Eu não vou saturar todo o amor que eu tenho, toda a paixão que eu tenho de roupa, para transformar tudo isso em números, sabe? E eu falei, Jô, eu falei. Mas assim, Verdade é verdade. Não está diferente do que eu também comento na sala. Concorda, gente? Ai, não, super real. a roupa sob medida tá super valendo. Eu acho que o que a gente tem que pensar é que se não dá para equilibrar a oferta e demanda, a sob medida é uma boa solução. Uma outra coisa que me marcou muito é que as marcas de roupa, todas, 100%, todos os estilistas que estão no Fashion Week, todos que... O Renan, quando faz esse barulhinho, é porque alguém levantou a mão. Boa, então vai, Emerson. Ei, Rodrigo, deixa eu te fazer. Renan, desculpa, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu nunca quis montar uma marca porque eu sempre achei que eu não deveria parar de fazer roupa. Porque eu gosto muito do processo de construção. Só que é esse negócio mesmo, a gente como artista, como modelista, como estilista, não ganha dinheiro. Assim, tipo, você se sente melhor, você se sente mais feliz, tipo, você está empresariando a sua marca, hoje você é isso e você, tipo, você deixou de ser um cara que desenvolve para ser o cara que administra, isso te faz mais feliz? Não, isso não me faz nem um pouco mais feliz. Me faz menos feliz. Só que chega um momento na vida que você fala, caraca, será que eu vou conseguir conquistar tudo que eu preciso conquistar para sobreviver, para garantir uma subsistência mínima? Ou vou ficar sempre nesse produz a coleção para vender lá na frente, para conseguir a grana depois? E quando a gente trabalha para alguém, eu acho que é mais inseguro ainda, porque quando você trabalha para alguém, você não tem certeza se seu trabalho está garantido no dia seguinte, né? Você tem quase que um deus, um mini deus, um chefe que vai dizer se você está empregado mais ou não, porque as coisas mudaram e você pode ser demitido. Mas quando você empreende, você acaba estando no controle da situação. É um pouco mais de controle, porque você consegue, desde que você adquira as habilidades necessárias, você consegue falar, bom, não tá bom aqui, eu não vou ser demitido, eu vou mudar o jogo e vou vir para cá. Quando você trabalha para alguém, não tá bom aqui, você tá fora do jogo. Então, eu diria que é 50-50, sabe? Não dá para escolher. Acho que nenhum dos dois é o lugar perfeito. Mas a galera me chama de o porteiro da Floresta Assombrada, porque eu já conto para vocês tudo o que vai acontecer para vocês não entrarem com a ilusão de que o que estão vendendo para você é uma realidade. Na verdade, todas as marcas elas vendem uma ilusão para o consumidor. Elas vendem uma ilusão de que ela vai ser bem sucedida. Elas vendem uma ilusão de que existe sucesso, existe riqueza, existe fama, existe as pessoas vão te olhar e vão querer você, vão querer ser sua amiga. Tudo isso é uma imagem de moda e a gente acaba confundindo o que é business e o que é imagem de moda. Então, o que eu estou trazendo para vocês aqui é a realidade. E a realidade também, quando você tem uma marca, quando você é um estilista, e eu garanto para vocês que 100% das pessoas que estão no Fashion Week não ganham dinheiro vendendo a roupa delas, é porque eu conheço 90% das pessoas que estão lá pessoalmente. E elas ganham dinheiro com patrocínio. Então, uma marca, uma Nike ou uma empresa de vodka quer ir lá, uma Adidas, vai lá e te patrocina e te dá uma grana. E essa grana, você faz o quê? Você vai lá e banca a sua próxima coleção, porque você está sem caixa. Então, é um ciclo vicioso de dependência e que um outro ponto interessante é a quantidade de lixo que você produz, né? Então, eu comecei a juntar saquinho plástico, papel sulfite impresso, comecei a juntar tudo numa sala. Quando eu vi, eu estava tipo, com uma sala lotada de resíduo de tecido, porque era misto, e ninguém queria reciclar esse tecido misto.
poliéster, viscose e elastano tudo junto. Então imagina, aí tipo, toneladas de papel de modelagem, tenho tipo caixas até hoje de muitas modelagens, saquinho plástico e tudo mais. E aí eu falei, cara, tem alguma coisa errada, sabe? Porque eu nunca tive a oportunidade de viajar o mundo assim, antes da marca. O que fez eu conseguir viajar para fora foi porque a marca teve exposição e eu tive patrocínios para poder viajar e adquirir mais conhecimento. E quando eu tive a oportunidade de ir para fora, acho que isso foi em 2014, eu vi que o mundo era diferente do que eu via aqui. Eu achava que eu era super esquisito e as pessoas elas eram normais e eu tinha que me adequar a elas. Mas quando eu fui ver o mundo lá fora, eu falei, cara, na verdade eu sou normal, as pessoas no Brasil são loucas. Elas são tipo consumistas, impulsivas, enfim, irresponsáveis. E aí eu comecei a ver que como eu posso usar a minha inteligência, todos os anos de vivência que eu tive com moda, com faculdade de moda, o que isso me dá de diferencial competitivo? E quando eu olhei que o que um curso de moda agora é patrocínio para vocês não desistirem do curso depois da Floresta Assombrada. O que uma faculdade de moda te dá? Ela te dá a criatividade, ela te dá a forma de olhar diferente sobre a situação. Então, eu chegando lá fora falando, beleza, eu sou normal, as pessoas aqui são um pouco mais igual a mim, elas têm um pouco mais de preocupação. E qual que é meu compromisso no mundo, então? Meu compromisso no mundo é resolver problemas do mundo. E é muito difícil resolver problemas do mundo. E aí, qual foi o, não fui ele, né? Não sou um gênio, me comunicando com as pessoas, né? Percebi que eu deveria estar olhando para resolver os problemas das pessoas, ou no mínimo da minha própria empresa. E aí entra uma jornada bem interessante, que é a adição de novos conhecimentos que me tornaram uma pessoa única. E aqui todo mundo tem essa oportunidade de não se limitar ao que o Senac vai te dar, ao que eu estou dando para vocês, mas pegar alguma deixa de uma fala minha, cair num Google, num Wikipedia, ir embora e achar pessoas e cair num outro buraco que vai ser complementar para o seu conhecimento, vai te tornar única. E aqui tem um exemplo do que é esse único, tá? Bom, aqui só um pouco de arrozinho também. Mas o que eu fiz? Eu montei um site e eu comecei. É tipo um site meio que uma tela em branco, assim. Aqui estão todos os projetos que eu já fiz. Aqui coisas na mídia que já saiu, de estilistas e blá blá blá. Aí a roupa chegou no Japão. Mas o que eu percebi foi que eu comecei a explorar o universo. Então, eu falei, deixa eu começar a fazer uma roupa num software 3D. Deixa eu fazer. Aí, tá vendo? Isso aqui não é uma pintura, nada. Não, foi tipo, é o próprio tecido, né? Então, aquele tecido lá, ele foi evoluindo para esse nível. E aí, eu comecei a trabalhar no 3D. Falei, tá, deixa eu adquirir habilidades extras para começar a captar os problemas que o mundo tem, ou que eu tenho, e que tornei mais fácil. Criar uma roupa no 3D, enfim. E aqui tem essas coisinhas, um pouco de várias mídias, que tá vendo? Parceria com coisa de bebida alcoólica. E aí um ponto que começou a me transformar muito foi tecnologia. Comecei nessas coisas de tipo, deixa eu aprender com essas coisas de wearables, softwares e tal. E aí criei lá o evento do wearables com essa jornalista. E também, em paralelo, eu fiz um outro curso que é de modelagem 3D. Não era modelagem 3D, era de arquitetura com as pessoas que trabalhavam com a Zaha Hadid. E era para fazer, né, tipo, coisas físicas de prédios e tal, usando robôs. E aí comecei a entender como um arquiteto olhava para a perspectiva e comecei a ver que esses softwares poderia usar também para criar roupa e formas, enfim. Minha cabeça foi virando essa explosão que imagino que vocês estão aí também, né? Tipo, caralho, quanta coisa ao mesmo tempo. E aí eu comecei a perceber que esse mercado ele é super carente, ou seja,
qualquer coisinha que você faz, você já vira, tipo, o cara foda. Eu não sou um cara foda, eu simplesmente, tipo, comecei a juntar as peças e aí as pessoas, tipo, nossa, fala sobre, fala sobre. Porque as pessoas no mercado de moda, e eu incluo isso porque eu já passei por isso, a gente fica esperando a tendência vir, a gente fica esperando o WGSN vir, a gente fica esperando o whatever, o que for vir para contar pra gente o que é o que a gente tem que fazer. E não é assim. A gente tem um papel na sociedade. Cada um de vocês tem um papel importante na sociedade. Eu não tô aqui, espero não estar jogando meu tempo fora com vocês, para vocês estarem só, tipo, ouvindo como se fosse mais uma aula. O que eu quero deixar aqui para vocês é que vocês têm um papel essencial na sociedade e que vocês têm um compromisso com as futuras gerações. A gente pode falar de sustentabilidade, o que for, mas quando você começa a entender que você está aqui para resolver problemas, você fala, caramba, tem muito problema para resolver. E eu estou preocupado em ser mais um estilista famoso. Eu estou preocupado em fazer mais uma roupa bonita. Eu estou preocupado em tentar ganhar dinheiro, já sabendo que não dá, porque vocês já aprenderam, fazendo mais roupa. Tem muito problema. E quando você adquire habilidades complementares, você se sente capaz de resolver todos os problemas. Você fala, eu não tenho essa habilidade? Dane-se, eu vou lá aprender. Que eu passe madrugadas, que eu passe finais de semana, mas eu vou aprender. Porque eu vou me tornar relevante para a sociedade e essa relevância vai me trazer dinheiro de volta. Então, eu posso falar de processo criativo com vocês? Posso dar tipo passo a passo do processo criativo para você fazer uma roupa, para você criar uma tendência. Tá aqui, eu posso entrar em cada detalhe com vocês e explicar como chegar num resultado. Como chegar numa munhequeira de esporte estilizada. Existe um processo extremamente mapeável e reprodutível. Mas eu já aviso para vocês. Será que vocês vão ganhar grana? Será que vocês estão interessados em só ganhar a fama de ser mais um estilista famoso? Mas no fundo você tá, tipo, cheio de dívida no banco, no fundo você tá, tipo, várias noites sem dormir, você tá sem família, você tá sem várias coisas, porque essa é a realidade de 100% dos estilistas. Chegou um momento que eu falei, tá, eu tô indo super ascensão, Vogue Gringa, Style.com, todo mundo falando de mim, para onde eu vou? O máximo que eu falei, onde é o máximo que eu posso chegar? Eu sou foda, né? Tipo assim, você tem que pensar que você é foda. Então, eu sou foda, onde eu consigo chegar? Aí eu pensei, putz, o máximo que eu vou chegar vai ser aquele estilista que tá lá naquela biblioteca deles, isolado, cheio de referências, indo de uma maison para outra, até morrer. Mal-humorado, desgostoso, recalcado. Eu falei, tá, eu não quero isso pra mim. Não quero e ninguém merece isso, porque só alimentou o meu ego. Minha vida não fez tanto sentido, porque eu vou morrer, vou ser substituído por outro estilista. E acabou. Não deixar um marco na história da moda é passado, sabe? Christian Dior, Chanel. Depois daquilo, depois que a moda cumpriu o papel de vestir o corpo, ela perdeu sua necessidade, ela perdeu sua relevância. Então, quando a gente olha uma Chanel, um Lacoste, o que for, aquela época, a roupa ela precisava de uma adaptação na modelagem. Hoje em dia, a gente precisa do quê? De pessoas brigando por ego. Quem tá mais bonita na festa? Quem consegue o melhor boy? Eu tô com um ego baixo, então eu vou me olhar no espelho e vou me achar linda, mas quando eu olho no espelho e me achando linda, eu tô vendo outra pessoa. Eu tô vendo a esposa do Kanye West no espelho. Entende? A moda é uma grande ilusão, a gente está se espelhando nas outras pessoas. Vamos pular então, um baque aqui para vocês, tomar uma água. Entendendo que o sistema estava todo quebrado, e essa é uma recomendação que eu fortemente dou para vocês, vocês não precisam sair caçando
o propósito de vocês. Porque isso também vai te deixar mais isolado. Aqui é um exemplo muito bobo, que era um sistema que eu precisava, que era para controlar a minha venda nas lojas multimarcas. Uma coisa meio óbvia, né? Você vende em lojas multimarcas, você precisa saber quanto você está vendendo em cada loja. Mas não existe isso. Então, o que eu comecei a fazer? Comecei a me conectar com pessoas e tecnologias e participar de eventos e... Tá, gente, olha, eu tenho essa dor aqui, aí eu chamo uma startup que pode resolver a dor e eu comecei a entender mais ou menos como funciona. Você não precisa resolver essa dor sozinha, você precisa de aliados, de pessoas que têm algo mais ou menos prototipado e resolve a dor. Todo mundo aqui tem um emprego. Se eu perguntar pra Jojo, quais as coisas ruins do Senac? Ela fala, nossa, mano, o Senac manda um motoboy pra sua casa, que tá na outra cidade, para você assinar um contrato. Faz sentido? Não tem pé nem cabeça. É um problema? É um problema que qualquer pessoa aqui pode resolver. Todos vocês aqui têm um emprego, já passaram por alguma coisa do qual existe um problema e que ninguém está resolvendo. Então, em vez de vocês ficarem olhando, pois é, tão simples. E a assinatura eletrônica nasceu assim. Então, assim, e ela não nasceu tipo, assinatura eletrônica. Não, ela nasceu de alguma coisa tipo, vamos assinar digitalmente, vamos tentar. Como eu te mostrei da roupa, é um processo de anos. Então, o Emerson, que trabalha na loja de modelagem, né? Eu tenho certeza que no processo dele, no trabalho, tem várias coisas que ele fala, que merda que eu tô fazendo isso, por que não tem um jeito diferente? E aí, Emerson, esse é o ponto. Essa é a chave do sucesso. Quando você está dentro de uma empresa que tem um problema de processo ou de dinâmica e que nas suas horas vagas você começa a pensar e estudar e se conectar com pessoas de fora desse universo para resolver esse problema. E aí você usa a empresa que você trabalha para prototipar a solução desse problema. Você usa a sua experiência usando o seu produto que você está criando ali em paralelo para solucionar esse problema. E aí você percebe que não é só o Emerson, modelista, na empresa X que tem esse problema. São os milhares de Emerson em todas as empresas de moda que tem esse problema. E aí você resolveu um problema da sociedade. Sacou? Isso não precisa ser de um ano. Pode levar 3, 4, não tem problema. Mas você está constantemente incomodado com isso e trabalhando em cima disso. Então esse software foi isso. Levou anos para fazer. A galera do meu próprio trabalho falou, acabei cortando 5 pessoas no time na época porque o software fazia tudo. Não, que isso não funciona, que não sei o quê. Eu falei, não, gente, vou fazer, entendeu? Porque eu preciso de inteligência. E vocês, ou vocês se adaptam aqui, me ajudam a fazer essa tecnologia mais para frente, ou vocês vão ficar parados no tempo. E aí aqui é uma listinha de várias ideias que eu fui tendo e desenvolvendo e trazendo pessoas. Uma delas foi essa daqui, que ela é um material transparente que conduz eletricidade. Eu fiquei imaginando, tipo, um guarda-sol que, sabe, a energia realimenta e tal, mas não era... Ele deu bom, deu para fazer parceria, deu para receber investimento do governo. Quando você recebe investimento do governo, você não pega grana nenhuma para você, é só para o projeto, é uma tristeza. Mas é que eu percebi que isso ainda não é uma dor, sabe? Um tecido que você controla, um tecido touchpad, que você passa a mão no tecido e ele desenha na tela, não é uma dor efetivamente, né? É um nice to have, é uma coisa legal. Então, sempre que vocês forem pensar em um projeto, pensem nele sempre numa dor latente, algo que está incomodando vocês efetivamente, tá? Evoluiu, virou um controle remoto numa calça jeans. E um deles era esse. Um deles era... E se... Não vou deixar para vocês, se vocês lerem, vocês vão se concentrar, mas olha só. Lembra que eu estava falando lá de tipo daquele quartinho de lixo? Eu pensei assim, e se a minha roupa não envelhecer mais? Mas eu não tive essa ideia do nada. Foi porque eu percebi que os meus clientes, eles voltavam a comprar minha roupa de papel higiênico, praticamente, porque ela rasgava muito fácil. Então eles, porra, a camiseta era super legal, mas aí uma pessoa na festa me abraçou com um anel e rasgou. E eu queria comprar uma outra.
Ou então eu botei na máquina de lavar e a roupa rasgou. Aí eu fiquei pensando, e se essa roupa durasse para sempre? Eu cobraria muito mais caro, eu teria menos trabalho e produziria muito menos lixo. E aí eu fui atrás do que tinha no mundo. Na época eu tive a oportunidade de estudar no Japão, também patrocinado. E aí eu fui nas lojas japonesas, vi tudo que tinha de tecnologia de ponta e tal, e não achei nada. Falei, caraca, não tem nada para fazer a roupa durar mais. E aí comecei a desenvolver um aditivo que punha na máquina de lavar. Fiz uma parceria, acho que foi com a Alcaçuz, se eu não me engano, que daí eu... Alcaçuz, não sei se está no ar ainda. Tá no Aí, ar. ó, aí fiz uma coleção com a Alcaçuz. Tá vendo? Aqui eu comecei a misturar, já estava evoluindo. Já comecei a misturar pintura. Eu mesmo fazia uma pintura numa peça, e aí tinha pintura transparente e tal. E aí coloquei a tecnologia do Biosoftness na roupa. E aí o que era? A roupa, você podia usar ela mais tempo, ela ia produzir menos cheiro, né? E você não precisava ir para um evento e depois botar essa roupa para lavar. Isso foi 2014, 2015 no máximo. E aí o sprayzinho aqui começou a evoluir. Então ele saiu de um beneficiamento têxtil, que a gente tinha feito em escala industrial, para ser um aditivo que você punha na máquina de lavar junto com o amaciante. Só que as pessoas, tipo, putz, que saco, eu tenho que pôr junto com o amaciante, eu tenho que lavar a roupa, que saco. Tá, então vou fazer um amaciante, então. Que aí virou softness, né? Que é softener, em inglês é amaciante. E aí virou um amaciante. E aí as pessoas curtiram o amaciante. Só que era um amaciante muito caro, ela tinha que lavar a roupa para colocar a proteção. E aí eu vim no cliente, isso eu comecei em 2014. Aqui é 2016 amaciante. Em 2019, aí eu consegui depositar uma patente dele. Aí em 2019 eu consegui captar 1 milhão de investimento. E aí destravou a vida. Aí, tipo, melhor qualidade de vida do mundo. Porque você tem um, um projeto que é positivo para você, é positivo para o planeta, as pessoas gostam, tem investimento, mas olha isso, de 2014 até 2019. Não tinha grana, eu prototipava em mim mesmo, as formulações, dava várias alergias, até que um dia a Santa Marcelina me falou, você não quer vir dar aula aqui na Santa Marcelina e tal? Eu falei, posso, mas ela falou, então, você precisa de mestrado. Eu tipo, putz. Aí me conectaram com a coordenadora da USP, aí eu falei, beleza, vai, vamos lá. Só que, cara, eu era muito desorganizado, não tinha tempo para isso, né? E aí um dia a USP falou, meu, por que você não entra aqui? Olha esse projeto que incrível, que não sei o que, a gente tem laboratório para você e tal. Eu falei, bora então. Aí eu entrei na USP, fiz o mestrado e foi ótimo, porque em 2019 eu tava fudido de grana, porque eu tinha parado com a marca para focar nisso, né? Nesse projeto. Então eu ficava vivendo desses clientes que recompravam minha roupa, mas chegou um momento que eu tava tipo assim, o que me salvou foi a bolsa de estudos da USP, tipo de R$ 1.500. Eu fiquei tipo 1 ano e meio, 2, vivendo com a bolsa. Não me arrependo. Com filho e tudo mais, morando comigo. Mas foi ótimo, porque eu pude evoluir a tecnologia, eu pude ter um apoio. Pois é. Pude ter um apoio, né, com respaldo mais técnico. E eu fiz o mestrado não pelo diploma, porque eu nem fui buscar o diploma na real. Eu fiz o mestrado realmente porque eu tava a fim de resolver uma parada, sabe? E a galera do mestrado, tipo, caraca, isso é real, assim, o moleque tá determinado. E eu não vou parar, tipo, vai dar ruim de novo, vai vir próxima montanha-russa, vai. Captamos investimento, veio o Covid e eu tinha achado um público que era, tipo, o público perfeito. Pessoas que querem viajar sem levar bagagem. Então eles aplicavam um spray, que em 2019 virou um spray,
Aplicava spray na roupa e as pessoas podiam viajar. E tava dando super certo. Aí veio o Covid, a gente captou em dezembro de 2019. Em março veio o Covid e não tinha mais viagem. Quer outra montanha-russa? E aí que eu fiz? Falei, caraca, mano, o negócio não para, é infinito mesmo, é isso, esse é o jogo, né? Aí eu falei, tá, será que meu spray, ele protege do Covid? Daí a gente fez um teste e ele protegia do Covid, não só protegia do Covid, não só matava o Covid, como protegia por muito tempo. A gente deixou ele por 6 meses e na roupa e continuava matando o Covid. No fim, o Covid é um vírus meia boca, assim, ele morre muito fácil em superfície, ele é frágil, mas mata. E aí apareceu um prêmio da Singularity University, que soluções para contra o Covid. Aí eu falei, escrevi assim, tipo, 5 minutos, falei, submeti, achei até que era falso o negócio. Aí depois, tcharam, Renan criou uma das 5 melhores soluções no mundo contra o Covid. É tipo, uau! Aí sai na Globo, sai num monte de lugar, é tipo, E aí, tipo, de um dia pro outro, acordei, assim, caí do sofá com um celular disparado, assim, de, tipo, 100 mil reais de venda no site. É tipo, meu Deus, caraca! Mas, assim, é um pico, né? Aí, aí eu falei, tá, e agora, né? O que eu faço? O Covid vai acabar e tal, e o que eu vou fazer? Aí, de novo, eu comecei a olhar, porque aí eu tinha o sprayzinho, vocês estão vendo aqui minha câmera, né? Sprayzinho verde, para evitar, não é para evitar com que a roupa suje, é para evitar com que a bactéria se desenvolva. E aí, com a bactéria se desenvolvendo, ela também eliminava o Covid, porque era muito parecido a estrutura. E aí, quando não desenvolve bactéria, o seu suor não faz cheiro. E aí você consegue repetir a roupa porque o suor evapora. E aí, para o Covid, a gente fez uma versão diferente. Porque a Anvisa pediu, obrigou a gente a botar álcool 70. Imagina, você faz um bagulho 100% natural e fala, não, põe álcool 70. Tá bom, vou pôr álcool 70. Aí eu falo, o que eu faço com esses 2 spray agora que o Covid acabou? Fui lá e comecei a testar em mim o spray. O que aconteceu? Pode eu aplicar isso na axila? Aí apliquei na axila, apliquei esse na roupa, falei, caraca, não tenho mais mau cheiro. Sumiu meu mau cheiro. E eu faço, tipo, teste AB, assim, sempre uma axila assim, outra não, né? Uau! Aí a gente achou um mercado bilionário. Aí quando a gente. Eu lembro que eu fiz numa madrugada, assim, própria cobaia desde sempre. Tinha uma época assim que a galera nem andava perto de mim, porque eu tinha várias alergias. Isso em 2015, assim. Eu. Quando eu fiz um vídeo na madrugada, acho que era tipo umas 2 da manhã, assim, fez um vídeo assim, tava todo mundo em lockdown. Eu falei, sabia que agora é o melhor momento para você parar de usar desodorante? Você tá em casa e se der ruim, ninguém vai perceber. Aproveita e compra esse Vistobil, alguma coisa assim. E aí subiu um anúncio. Aí, meu, dali pra frente foi só coisa boa. A gente saiu de um faturamento de 1 milhão ano, 2, para um faturamento de 7 milhões no ano. Porque a gente estava efetivamente resolvendo o problema da população. E aí, quando você fala efetivamente resolvendo o problema da população, é porque o desodorante, ele tem vários problemas, tá? Aqui tem uma tabelinha do diferencial do nosso produto, e aí o mais importante está aqui no final. Então, assim, os desodorantes que a gente usa hoje, eles têm esse ingrediente que chama butil. E esse butil, ele foi banido na Europa já há um tempo por comprovadamente causar câncer, infertilidade e mais algumas coisas. E 100% dos desodorantes têm. Eles têm fragrâncias que fazem o nosso corpo desenvolver alergias não diretamente à fragrância, mas a outras coisas. E eles também não são recomendados para pessoas que estão em período de gestação ou para idades menores, exatamente porque ele tem coisas extremamente nocivas para uma imunidade ainda em desenvolvimento, um organismo ainda em desenvolvimento, né? Então, a gente ainda não tem um modo de uso super simples, tá? Então, esse é o nosso objetivo, desenvolver um modo de uso cada vez mais simples, mas sempre olhando assim, resolvendo o problema da pessoa, ouvindo a pessoa e nessa busca infinita.
Mas eu queria fazer uma pausa aqui para vocês, para trazer duas coisas, né? Nesse meio tempo, eu fiz um projeto. Eu tinha aquele quartinho de lixo lá e eu tentava resolver aquelas roupas. E aí, por acaso, eu tinha me chamado para assinar um projeto para Olímpicos. Deixa eu ver se ainda existe esse. Acho que tá fora do ar, mas eu tenho no meu YouTube. Ah, tá aqui, voltou. Legal. Então, o Bernardinho, ele deixou de ser o líder lá do time de vôlei. E aí eles queriam criar uma camiseta com as fibras dos 32 troféus que eles tiveram. E foi um projeto super bonito e doloroso, porque eu tive que resolver esse problema em 15 dias. Tinha dinheiro infinito? Tinha dinheiro infinito. Então eles compraram todas as camisetas de cada ano que ele ganhou e eu destruí todas elas. Eu guardei uns pedacinhos para mim, mas eu destruí todas elas. E aí, destruindo todas elas, a gente começou a criar fios diferentes. E para qualquer pessoa na indústria têxtil, eles olhavam e falavam, mano, que merda de fio é esse? Isso aqui até é defeito. Eu falei, não, isso não é defeito. Isso é defeito para quem está dentro de um molde padrão. Meu objetivo é olhar as coisas de um ângulo diferente. E aí eu falei, o que acontece se eu botar esse fio nesse tear? O que acontece se eu botar esse fio nisso daqui? E aí eu fui indo em todas as indústrias. Foi, tipo, até a coisa mais simples que foi tramar um tear manual, eu fiz. Falei, cara, preciso encontrar uma solução. Algum jeito de fazer isso ficar único. E aqui começou a tomar uma forma, né? Esses fios começaram a tomar uma forma, a gente começou a testar em processos de indústrias diferentes. Essa daqui é a Marina do Moda Limpa, que tem um site lá que dá dicas, que acho que alguém perguntou alguma coisa, acho que de 3D, né? Depois eu falo mais sustentabilidade. E esse daqui é o resultado da camiseta. Fiz todo o design dela no 3D, os recortes, e depois a gente replicou colocando numa máquina de tear eletrônico. E aí, o que eu aprendi com isso? Que é possível, que é totalmente possível reciclar tecido misto com elastano. E aí isso chegou lá fora, aquele projeto da H&M, de reciclagem de tecido, a ASICS fez tênis com desfibragem de camiseta. E eu fiz um projeto aberto, eu falei, gente, esse projeto aqui é open source. Eu sei que a indústria, elas são muitos pilares para você converter. E aí o que acontece? Quando eu aprendi isso com o Vistobil, porque eu queria beneficiar a roupa e queria vender para todas as marcas. Só que eu tinha que convencer a empresa que beneficia, a empresa que vende tecido, a empresa que fabrica roupa e convencer o cliente. Eu tenho 4 pilares para convencer que o meu produto é legal. Então o que eu fiz? Eu transformei num amaciante, transformei num spray. Então eu só tinha que convencer uma pessoa, o consumidor final. Esse é o grande segredo da nossa era. Quando a gente fala de rede social e tudo, a gente tem a capacidade de atravessar todo mundo e chegar no consumidor final. Então, sempre que vocês forem fazer algum projeto, não dependam de stakeholders, ou seja, de intermediários. Se você tem que fazer um produto que depende desses caras, quanto mais caras tiver, vai levar anos. Eu tenho Kimberly Clark, Lycra, todo mundo interessado no Vistobil. Mas, desde lá de trás, não avança, é muito lerdo, porque é tanta gente para convencer que não dá. E aí a Renner abriu um projeto de sustentabilidade e eu submeti o projeto e aí a Renner me premiou com R$ 25.000. Aí eu peguei os R$ 25.000 e investi na Vistobil. Sacou? Eu podia ter pego R$ 25.000 e melhorado minha qualidade de vida, mas não, eu falei, não, vou investir na Vistobil, porque aqui tem alguma coisa. Aqui tem alguma coisa, né? Talvez se eu não tivesse investido esses R$ 25.000, eu não teria conseguido sobreviver até chegar à captação do investimento. Bastante coisa, né? Quanto tempo falta, Jô? Oi, Renan. Quanto tempo falta para nossa aula? Que eu tenho umas coisas legais para contar também. Pode continuar, tá ótimo. É.
Que horas que acaba a aula? 9h30, né? Vamos lá. Estou adorando. Tô durante. E aí, eu criei um Medium. Se vocês quiserem perguntar também, né? Por favor, mandem perguntas aí no chat que depois eu respondo todas. Então, o que eu fiz? Eu criei um Medium e aí eu contei como é meu processo criativo. Eu contei, na verdade, eu compartilhei a minha dissertação de graduação. Na minha dissertação de graduação, eu lembro que quando eu entrei na Santa Marcelina, eu entrei como aluno vagas remanescentes. O que significa vagas remanescentes? Significa que você é burro o suficiente, mas não teve alunos para ocupar todas as vagas e tudo bem, a gente deixa você entrar. Não foi tipo, você está em 16º e 17º. Não, é tipo assim, cara, ninguém mais quer entrar porque é um horário horrível essa aula e não tem para ninguém. Ninguém quer fazer. E aí eu fui lá e consegui entrar na Santa Marcelina. De nada, Bruna. E dizendo aqui pra vocês, realmente assim, cara, você não precisa ser gênio, você não precisa ser super inteligente, você não precisa ter background, só precisa não parar, sacou? E aqui, na Santa Marcelina, eu entrei como pior aluno e saí de lá como melhor aluno. Por quê? Nas férias, eu ia na biblioteca, alguém vai alugar livro? Não, vocês podem me emprestar a carteirinha de vocês? Eu lembro que eu saía com 60 livros nas férias. Eu sei todos os livros, pelo menos até a época que eu saí, todos os livros, o conteúdo de todos os livros da biblioteca da Santa Marcelina. Depois quando eu estava na USP também. Não todos, porque lá tinha muito, mas assim, das categorias que me interessavam, eu folhei todos, no mínimo, e pegava pontos. E por que eu saí como melhor aluno da faculdade? Porque eu subverti o pensamento. Enquanto estava todo mundo, a minha coleção vai ser de Homem das Cavernas, a minha vai ser de uma mulher em Dubai, a minha vai ser de astronautas, tecnologia. Então, tipo, por que um tema? Por que ter um tema? Eu não quero me definir como um tema, porque esse tema ele vai ficar datado e vai envelhecer. E se eu escolher o tema roupas do futuro, no futuro ele vai ser roupas do passado. E o conhecimento do que eu fiz foi jogado fora. Então a sacada que eu tive foi, na verdade, descobrir qual é o processo criativo na moda. Eu desenvolvi uma coleção, fiz tudo isso, mas através do processo subjetivo de se criar uma roupa. E aqui tem toda a parte conceitual, mas no meu site pessoal aqui tem o link da minha monografia inteira com a coleção, em algum lugar aqui tem ela. Mas eu realmente tive que entender a parte filosófica, antropológica, que vai totalmente fora do rumo aqueles Império do Efêmero, nada disso. Totalmente fora. E recomendo vocês a leitura, assim, ela é inspiradora, vai deixar vocês mais criativos, mas lembrem que esse processo criativo, ele serve para tudo. Ele serve para pintar um quadro, ele serve para fazer uma roupa, ele serve para reciclar tecido, ele serve para qualquer coisa. Vocês precisam só não ficarem querendo ter o ego, querendo ter o, o TikTok, o Instagram com seguidores. Curiosamente, a gente fez um vídeo no TikTok e deu 5 milhões de views. Depois de todo esse tempo. Mas o conteúdo, ele é meio, tipo, proibido, assim, sabe? As meninas fizeram, tipo, quase que uma pornografia, assim, para fazer o negócio acontecer no VistoBuild. Tipo, coletaram as bactérias das partes íntimas e compartilharam e compararam com as bactérias da axila. E foi muito interessante a descoberta, porque as bactérias das partes íntimas, que elas compartilharam que era do homem, aí ó, já chegou, tá vendo? Tinha menos, eram bactérias menos nocivas do que da axila. E a gente sempre pensa, não, o pinto é bem mais sujo do que uma axila. Na verdade, o que esse vídeo comprovou é que não. É que a sua axila é mais suja porque você aplica produtos nela. E você está criando, você está prejudicando a sua proteção natural
e dando espaço para bactérias resistentes a antibióticos, para bactérias nocivas que estão no meio ambiente. Enfim, mas deu grana fazer 5 milhões de views? Olha, acho que a gente fez umas 100 vendas, ganhamos seguidores, mas não mexe o ponteiro. O que mexe o ponteiro é o que muda a sociedade. É o que muda a sua vida, é o que muda o mundo como consequência. Então, sempre que trazerem as coisas de propósito para vocês, lembrem-se que o propósito basicamente é você conseguir fazer o bem para o próximo. Uma psicóloga, uma cozinheira, elas fazem bem para o próximo. Eu tô aqui tentando salvar o planeta e tem uma mulher incrível que eu encomendo comida que cozinha para mim e que me satisfaz e me faz muito bem. Então, a gente está associado nessa teia. A gente também não pode se desassociar disso e achar que a gente tem que ser super-heróis. Mas a gente tem que entender se dentro dessa teia a gente está corroborando para um sistema que vai ser positivo a longo prazo ou vai perpetuar o sistema que a gente está agora. E a gente tem que ficar o tempo todo se questionando. As pessoas, meus amigos se incomodam muito comigo toda vez que eles falam, putz, por que a gente ligou pro Renan para pedir conselho? Porque eu sempre vou dar um conselho que é de verdade, sabe? Eu nunca vou estar, eu posso parar, pensar, refletir, mas eu vou estar preocupado com o conhecimento que você vai adquirir e com o que você vai fazer com isso. Eu não quero que você se dê mal. Eu tive um filho com 24, achei que eu ia morrer com 26, porque eu estava tocando a empresa do meu pai que estava falindo e ao mesmo tempo a minha tendo essa ascensão. Então eu falei, caralho, eu acho que eu vou morrer com 26 anos. Tá muito puxado. E o que mudou minha vida foi quando eu falei, tá, para tudo. Doei a empresa do meu pai, deixei a marca viver sem custo fixo, então ela vive sozinha e eu não tenho custo. Doei as de costura para os funcionários da oficina e tal. E vivi uma vida de baixo padrão. Então, antes que era uma vida de médio padrão ali, vivendo com 4, 6, até 10 mil por mês no ápice, eu caí para um padrão de 1.500. Tive que doar tudo, aí doando tudo eu não tive mais problema. E aí, com uns 29, 30, a coisa começou a se organizar e agora eu tô com 34. Montanha-russa forever, tá, gente? Não achem que tá tudo bem, não. Fiquei 6 meses esse ano sem salário para conseguir, sem salário zero, assim, tipo, cara, família dando comida praticamente, para conseguir manter a Vestubio em pé esse ano, para conseguir, sabe, ter pessoas me ajudando, o salário que era para mim, para ter essas pessoas trabalhando, me ajudando a fazer a Vestubio dar certo. E o dar certo tipo, fazer o negócio acontecer, causar um impacto no mundo, vender um negócio e começar outro, sabe? Esse é pelo menos para mim, aí já é um estilo mesmo, é uma coisa que eu busco. Eu quero que esse negócio seja atrativo para outras pessoas que sabem tocar negócios. Eu não sei tocar negócio, eu sei tocar processo criativo, foi o que eu aprendi, foi o que eu estudei, é o que me move, mudar o mundo, mas quando entra naquele nível que o Emerson falou, não, então é só planilhas, eu começo a perder o tesão. Então, eu estou construindo um negócio com todos os pilares sólidos para que venha uma empresa e fale, não, meu tesão é ganhar dinheiro, não importa com o quê. E eu vou dar uma empresa para alguém que vai estar mudando o mundo, que vai estar ajudando a vida das pessoas. Ele não vai estar nem aí para isso, ele vai estar... É bolsominion, é o que for. Não importa. A empresa nasceu, os princípios, ele não vai conseguir mudar aquilo. E dá dinheiro, sacou? Então esse foi um hack também que eu encontrei, que não adianta eu querer né, me posicionar de uma forma que também lute contra mim. Se a gente está num sistema capitalista, eu preciso aceitar que eu estou num sistema capitalista e criar um sistema capitalista onde, por baixo dos panos, eu estou fazendo bem. Eu não preciso contar para esses caras que vão ver os números. Ele tem o seu papel, ele vai conseguir executar. E aí, para finalizar aqui a história para vocês,
eu tenho muita palestra no meu YouTube e esse vídeo depois eu vou querer subir lá. Todas as palestras que eu dou, eu subo lá, a maioria, mas então toda vez que eu dou uma palestra, eu trago um conteúdo relevante para vocês que estão assistindo, mas quando eu subo no YouTube, ele acaba caindo para mais pessoas que procuram. Eu fiz até amigos, assim, tipo, subi vídeos e a pessoa comentou e eu falei, vamos se encontrar e vamos trocar ideia e a gente se transformou em amigos próximos por causa de um vídeo no YouTube. E, e esse conteúdo acaba impactando. Então eu vejo às vezes tipo, 5 comentários, nossa, mudou minha vida, obrigado. E, e esse eu vou subir no YouTube para vocês, mas se vocês só verem o histórico dos vídeos, assim, mais ou menos o enredo, é sempre a profissão do estilista vai acabar. O estilista não vai existir. E cada vez isso está mais próximo. Eu tinha criado uma coisa, uma lógica que eu pensei em chamar de crystal ball. É uma bola de cristal. Onde eu consigo prever a tendência que está acontecendo na internet com tempo suficiente para que essa roupa seja produzida, mas que eu não precise de um humano envolvido. E aí, vê se não faz sentido. Porque, de um lado, a gente tem as redes sociais. E as pessoas estão lá dando like, compartilhamento, e tudo isso é público. Se esse dado é público, significa que eu consigo extrair esses dados numa planilha. Então, eu consigo ter, tipo, post X foi mais likes da marca tal. De outro lado, eu tenho a própria marca que esse software pode estar plugado, que é, quais são as minhas roupas que mais estão vendendo agora? Para a gente parar de trabalhar no sistema subjetivo. E aí, quando a gente coloca essas duas coisas juntas, a gente pode falar, aqui é o vestido que mais o que está na moda é o comprimento do vestido. E aqui desse lado, o que está trending, ou seja, que as pessoas estão dando like e tal, é a cor amarela. E aí, o que esse sistema faz? Ele junta essas coisas. A gente pode falar que é inteligência artificial, mas pensa, inteligência artificial significa que ela está reproduzindo a inteligência do ser humano. Então, Rodrigo, quando ela reproduz a inteligência do ser humano, significa que a inteligência do ser humano já foi mapeada. E a inteligência do ser humano é como uma árvore, ela tem ramificações. Se tiver para cá, então vem para cá. Se tiver para cá, vem para cá. E é uma ramificação quase que infinita. A nossa capacidade de raciocínio está em quanto a gente consegue preservar as nossas ramificações para conseguir ter mais acessos. E hoje, quando a gente bebe cerveja, álcool, drogas, alimentação, tudo isso vai prejudicando essas nossas teias neurais. Mas pensa como um pulmão, como uma árvore mesmo. É umas ramificações assim. E a inteligência artificial é exatamente isso. Então, quando a gente desconstrói o que é inteligência artificial, a gente fala, é bem mais simples então. Então, eu posso só recombinar essas coisas aleatoriamente. E ela vai dar mais certo do que um estilista, porque um estilista ele consegue criar quantas roupas num dia? E dessas que ele cria, quantas dão certo? E o processo dele é um processo idêntico de um robô, porque ele vai lá no Instagram, vai ver o que está trending, ele vai lá no site de tendência, vai ver o que está trending, ele vai ver o que está vendendo mais na marca que ele está trabalhando. Entende? É algo totalmente reprodutível, que não precisa de ego. Mas a gente é tão pobre que a gente acha que a gente é foda quando a gente faz isso. A gente é tão pobre de espírito que a gente se acha foda por ter essa capacidade. E essa inteligência artificial, ela vai vir, tipo, lavando todo mundo. E eu tava com essa ideia da Crystal Ball e, quero fazer esse Crystal Ball acontecer, comecei a estudar tudo isso. E aí, recentemente, eu fui impactado por isso. Cadê minha tela? Perdi minha tela aqui. Isso aqui é uma inteligência artificial nova. O que eu escrevi aqui? Ela demora um tempo, ela demora, sei lá, 1 minuto. Eu escrevi vestido, logo impresso. Se eu colocar vestido hambúrguer impresso, ele vai imprimir hambúrgueres. Você vê que o estilo do vestido não tá tão fora.
né? Esse aqui tem um detalhe diferente, tem uma manga. Você consegue ser detalhista a esse nível. Então você consegue colocar que o vestido tem um recorte X, que tem uma estampa Y, que tem uma cor Z. Whatever. Você deve ter visto nas redes sociais umas pessoas, Fred Mercury, umas coisas com umas imagens de rosto meio distorcida. A galera tá usando esse software. O que esse software tá dizendo pra gente? Que tipo, o Crystal Ball, ele aconteceu. Ele aconteceu antes de mim. E tá tudo bem. Eu não vou me achar visionário, eu não vou ficar lutando contra isso. Eu vou falar, caraca, então isso facilitou muito mais para mim. Porque eu não preciso mais desenvolver a tecnologia, alguém já desenvolveu e compartilhou publicamente, gratuitamente. Esse tipo de revolução, ela acontece a cada 6 meses na internet. E é isso que a gente tem que estar atento. As tecnologias, porque são as tecnologias que derrubam o nosso mercado. É a tecnologia do Uber que derrubou o táxi. E é isso que acontece. Então, depois brinquem nesse site. Vou botar aqui Burger T-shirt. E aí ele roda. E eu tenho palestra de 2, 3 anos atrás mostrando como isso basicamente funcionaria. Como essas coisas vão acontecer. E daqui pra frente vai ser mais assim. Aí quando a Cris agora tá falando do vestido de festa, né? Olha aí. E a gente pode trabalhar mais, tipo, falar, não, me posiciona um hambúrguer assim, vai num hambúrguer assado e vai. Não é um Google. Ele tá criando coisa que não existe, ele tá misturando coisas aleatórias. A gente pode botar referências, eu vou mandar o site para vocês já. Eu acho que a parte do vestido de festa, Cris, ela tem 2 pontos que são importantes, né? Quando a gente olha para o vestido de festa, ele é sempre uma noiva se espelhando em outra. Então a gente olha a fragilidade desse sonho da pessoa, né? De estar movendo pessoas para irem num evento onde você gasta dinheiro, e aí você chega no estilista, eu quero uma coisa mais ou menos assim. Aí o estilista vai lá e monta, mas ele poderia usar isso. Um tatuador não vai lá, você não escolhe no catálogo e mistura. É um processo muito padrão. Então, quando eu falo que tem 2 pontos, porque um é o propósito em si, do impacto que seu casamento vai causar no planeta, na sociedade, na vida das pessoas e para a posteridade. E no outro também é a pertinência. Vestido de festa é legal? Sob medida? É legal? Legal, você consegue fazer grana, dá um puta trabalho, é uma correria às vezes. Mas de uma forma financeira, ela digitou na mão. Eu já ia colar aqui para vocês. De uma forma financeiramente falando, sim. Mas quando a gente fala de um propósito, como você, fazendo um vestido sob medida, consegue impactar positivamente a vida a história desse casamento, sabe? Que não seja só mais um. Como que o seu casamento ele pode causar um impacto positivo no planeta? Não só causar menos impacto, como a gente vem falando em sustentabilidade, mas como ele pode deixar um legado para as próximas pessoas? Como ele pode ser um marco, sabe? Eu espero que essa palestra de hoje seja um marco na vida de vocês. E eu sei que amanhã é outro dia e que a gente tem que pagar as contas e que tem que trabalhar, mas que essa coisinha que ficou nunca mais saia, sabe? E se a gente fizer um casamento, que cada pessoa que casar unir 50 pessoas e trazer essa transformação, eu acho que vai ser tipo incrível, sabe? É isso que tá faltando assim, da gente estar com com esse tesão de fazer algo importante para o mundo. Pensamento alemão, não conheço. Depois compartilhei. O link deu certo? Eu posto aqui, foi, beleza. Eu falo em Olá. pensamento alemão porque
pai da minha filha alemão, né? Então, Hum. quando a minha filha fez 2 anos, eu queria fazer uma festa para 300 pessoas. Ele não, três. 3? 3 pessoas. Então, ela se acostumou a só ter uma festa sempre com poucas pessoas para celebrar momentos muito importantes. Então, acho que a gente, né, aqui no Brasil, a gente tem, é o contrário, né? São Hum. festas enormes, gastos enormes, e isso tudo para quê, né? No final. É. E acho que é isso, né? A gente sempre se perguntar o porquê eu estou fazendo isso, porque o nosso maior recurso, por incrível que pareça, é nosso tempo. Ele é a coisa mais cara que a gente tem, né? Eu tava tendo vendo um texto que era assim, o que é muito barato para um pobre e muito caro para um rico? Manda, Rodrigo. Já sabe o que é muito caro para um rico e muito barato para um pobre? Na verdade, eu ia fazer porque eu vi que tinha outras pessoas com mão erguida e eu queria deixar uma pergunta no final. Desculpa. Mas acho que é o tempo, justamente, a sua pergunta, né? Uma pessoa, se ela não tem dinheiro, ela pode fazer a faxina na casa, mas uma pessoa que tem muito dinheiro, ela tem que tomar decisões que valem milhões naquele minuto. Uhum. Acho que alguém quer fazer a pergunta antes, enfim. Eu Eu posso acho que as manifestações fazer? estão desde o início, se eu não me engano. Tá. Mas posso... Eu acho que da conversa que a gente está tendo essa noite, o que me chama a atenção é que na sua trajetória você desenvolveu uma habilidade principal a partir da sua graduação na Santa Marcelina e depois de graduar, assim, na sua vida profissional, você teve o cuidado de ir buscando habilidades complementares. É o que você diz, gente, vão a fundo, pesquisem, tentem buscar essas habilidades complementares. A questão é como é que você faria uma dosagem disso, né? Porque é como você disse mesmo, né? Hoje em dia a gente tem o problema do tempo e às vezes é difícil a gente parar para difícil a gente parar para pensar o quanto a gente precisa dominar uma técnica para resolver um problema. Eu não sei se você já parou, se você já se perdeu, se esteve estagnado assim nessa questão. Que é esse o questionamento, por exemplo, é o que a gente falou, você estava pensando, por exemplo, numa bola de cristal, né? O que seria a bola de cristal estilista e um mês depois você é impactado com um site assim. Você já parou para pensar sobre isso? É algo que, enfim, você não prefere não ficar preso nesse questionamento? Como é que você lida com essa questão das habilidades, da habilidade principal, da habilidade complementar e o quanto a gente precisa dominar de uma técnica ou de uma habilidade? Legal. Eu acho que a sua pergunta também já tem uma resposta aqui, que esse cara, ele foi, tipo, consultor de várias multinacionais e ele percebia que as multinacionais, elas ficavam estagnadas em determinado momento porque elas não conseguiam mais inovar, porque elas tinham a questão do perfeccionismo. Elas estavam focadas realmente em fazer a coisa ficar perfeita. E aí, do outro lado, quando ele foi consultor de startup, ele viu um mundo diferente. Ele falou, cara, as startups estão vendo vários incêndios acontecerem e não apagam esses incêndios. O produto delas está quebrado, não funciona, mas elas estão crescendo e estão vendendo. Então ele tem 2 livros, que é o Lean Startup, que é falando da startup, de realmente, cara, solta qualquer merda no mercado, sabe? Tipo, faz um vídeo na madrugada, fala que vai resolver esse problema, deixa as pessoas comprarem e falar que não funcionou. Porque daí você vai perguntar para elas por que não funcionou, como você fez. E aí você fala, então se eu fizer assim, eu melhoro e atendo você. Entende? Então, o desapego que eu falei lá no início do Banff, de tipo, fica longe da peça, olha de longe, limpa, das 20 vai sair só 3, seu desfile pode ser que só esteja 3 looks, porque é o máximo que você conseguiu, mas é a perfeição. Já numa startup é diferente. Você faz uma coisa, não 20, faz uma, meia boca, 3 pessoas vão comprar, você pergunta por que comprou,
Aí você descobre que comprou por causa disso, e aí a gente volta para a trajetória lá da Trendit, né? Que tinha a roupa branca, a roupa com a cruz, e aí você vai perguntando e aí você vai indo pro caminho por caminho. Então, assim, naquela época a roupa desfiava se você lavava, desfazia. E tudo bem, as pessoas compraram, muitas devem ter ficado putas, mas muitas voltaram a comprar e falaram, caramba, você evoluiu. Aquela camiseta agora é essa, que dura um pouco mais? Vamos nessa. Eu respondi essa pergunta? Respondeu, mas eu entendo, é bem a lógica da startup, mas tem tudo para descambar também em situações um pouco perigosas, né? Porque o quão sustentável é esse crescimento rápido? E a gente tem casos de startups que se apresentam no mercado para consumidores e para investidores, prometendo mundos e fundos, e você vê que, na verdade, sei lá, o cara, no fundo, ele só queria receber o aporte dele e fazer a roda girar. Não sei. Eu acho que tem dois conceitos aqui, né? Então, um é da questão da ética e o outro acho que é ética também, no fim. Acho que é só um conceito, porque quando você pensa nos riscos, eu sempre penso assim, caraca, isso aqui pode matar alguém? Não. Isso aqui eu aplico em mim mesmo? Eu tomaria? Tomaria. Eu vi que não me matou? Cientificamente, tem pistas que não mata ninguém? Vamos lá. Pode dar errado. Entende? E o errado que vai dar vai ser a pessoa, putz, tive uma alergia, tive uma queimadura, passa uma pomada, resolve. Mas você não tá fazendo mal a ninguém, né? Tipo, sei lá, a gente fala de um carro autônomo, tipo, um Tesla, que pode bater e matar uma pessoa, né? E bateu e matou pessoas, né? Mas as pessoas que compraram, elas estavam inerentes, elas sabiam daquele risco. Você não enganou ninguém, você não pode morrer. Se você fizer isso, você pode morrer, tá tudo bem? Tá tudo bem. E nesse livro aqui, ele fala exatamente disso, de que como uma empresa que vende turbina de avião consegue vender um protótipo sem matar ninguém. E ele fala, será que essa turbina de avião ela funciona num trator para alguma finalidade específica? Ah, putz, uma parte dela que é a nossa inovação dá para adaptar num trator. Ah, num trator a gente pode testar e colocar numa fazenda, entende? E aí não vai matar ninguém, não vai colocar ninguém em risco, não vai custar milhões o teste. E o outro ponto que também é da ética é você como empreendedor vai ter um princípio. E a maioria dos empreendedores, o princípio deles, até 2, 3 meses atrás, era tipo, cara, virar um unicórnio. E eu conversei com vários deles. E o drive era simplesmente esse, vamos ser um unicórnio, não sei o que vai dar certo, blá blá blá. E aí quando você chega no nível unicórnio, não tem mais quem te dá dinheiro. Acabou, você já esgotou todos os investidores. Entendeu? Então, assim, no meu caso é mais difícil porque, cara, eu sou empreendedor sozinho, a empresa tem propósito, o produto não é perfeito. Então, tudo isso corrobora para que eu demore uma trajetória muito maior, mas também corrobora para com que eu consiga resolver essas coisas para quando chegar para o mercado massivo, a própria população querer ser investidora do produto. Porque quando você abre a sua empresa na bolsa, quem está comprando o seu produto é a população, é o seu consumidor. Então, se o seu consumidor efetivamente te segue e compra seu produto e te apoia, ele está vendo que a longo prazo vai ser um negócio rentável para ele quando ele falar, tá bom, eu vou... O Renan abriu ações na bolsa. Gostaria que tivesse algumas de vocês falando, não, pô, eu apoio o Renan. Vou lá, vou comprar R$ 100, vou comprar R$ 1.000. Mas eu sei que o Renan está fazendo uma trajetória que daqui 10 anos esses R$ 1.000 vão virar 100. E se não virar 100, eu sei que não foi porque ele fez por maldade, sabe? E essa imagem você vai construindo com o tempo mesmo. Esse seu background, nessa sua posicionamento. Então, às vezes você tem que ir contra... Às vezes eu vou contra os meus princípios
não no sentido de ser pior, mas de não conseguir chegar onde eu quero porque eu tenho limitações. E eu prefiro falar, não, eu não vou mudar meus princípios para acelerar. É melhor eu segurar aqui, me ferrar mais um pouco, ficar sem salário. Todo mundo já ganhou um cupom aí, Senac Moda, no checkout, possam comprar seu desodorante. Depois se comprar, vai falar comigo no WhatsApp para ensinar a usar. Rodrigo, quer perguntar alguma coisa? Rodrigo? Acho que não. Oi, João. Não, acho que não, a gente já teve a conversa, né? Enfim, é algo, achei bem interessante a exposição e eu gostei muito desse posicionamento do perfeccionismo mesmo, né? Porque às vezes as empresas elas tendem a se apresentar como prestadores de serviços e vendedores de produtos de alta qualidade e essa busca pela qualidade ela passa por esse perfeccionismo, né? E, enfim, a velocidade em que a gente vive hoje realmente fica mais difícil ficar tão preso assim nessa, vamos dizer, nessa busca constante da melhoria do produto antes de colocar ele no mercado. Exato. Esse é o aprendizado. Coloca no mercado antes de você ter o produto. Uhum, Vende uma ideia. Quando eu fiz o spray para o Covid, eu botei nos grupos de WhatsApp, fiz esse spray. Não, uma galera queria me matar, falando, vai se fuder, não sei o quê, tá se aproveitando, isso é uma mentira, não tem comprovação da Anvisa. Tipo, Dani, eu tô só testando uma hipótese, sabe? E uhum, aí, do outro lado, tinha muita gente interessada. Falei, tá bom, então eu vou melhorar a tecnologia para isso, eu vou pegar a licença da Anvisa. uhum. E o perfeccionismo, na verdade, ele pode ser um objetivo, mas ele tem que ser a evolução da sua trajetória do último produto que você lançou. E quando a gente olha o sistema da moda, ele não é cada empreendedor, cada estilista, ele não está evoluindo a última versão. Ele está criando algo totalmente diferente. Então ele fica dentro dessa roda de hamster. Ele não percebe que ele não consegue sair dela. Ele consegue sair dela a partir do momento que fala, tá bom, deixa eu evoluir então esse processo. Entendi, entendi, São processos e não estéticas. entendi. É isso, galera. Espero que tenha ficado uma noite aí transformadora para vocês. Transformadora. Tem alguma pergunta? Ok, está todo mundo feliz? Olha, aproveita e diz que eu não sou fácil, mas o Renan, para quem ele sabe. E ele falou, posso falar todas as verdades? Sim, sempre é verdade. Eu acho que, Renan, você é incrível. Agora eu vou comprar o visto bio e também tem uma aluna minha que está trabalhando com você, né? Que se formou na Belas Artes. Ela é a sua garota propaganda, que eu vejo ela só com... Qual o nome A dela? Beatriz. A Beatriz, exatamente. Eu gostei muito de ver a Beatriz. Nossa, parabéns, né, pela sua trajetória, parabéns por ouvir você aqui. Eu acho que foi muito pertinente tudo que você disse, né? Eu acho que você deixa aí, né, muito claro que acho que as pessoas inquietas, não acostumadas, não acomodadas, que elas têm esse poder de mudar as coisas, né, de transformar as coisas. Então, Sabe, Jô, é até interessante você ter falado da Beatriz, porque ela se formou em moda, né? sim, E aí ela fez uma viagem para a Índia e aí ela falou, meu, que merda. Tipo, a rua é cheia de lixo, é tudo um caos, a moda... O que eu tô fazendo moda, sabe? Eu não vou conseguir mudar esse mundo. E aí ela falou, vou atrás de projetos, de pessoas que possam me fortalecer a mudar, né? Então, quando ela era empreendedora, ela fala isso em todos os lugares que ela vai. Quando ela era empreendedora, ela, ela tinha que tocar a parte financeira, a produtiva, o estilo, a comunicação. Mas quando ela se juntou comigo,
ela só faz uma coisa muito bem feita. É. Ela não precisa dividir as habilidades dela. E ela está indo em frente a um rumo em comum. Sim. Entendeu? Sim. Isso é bem legal. E é isso, eu acho que ninguém precisa ser empreendedor sozinho, que é sofrido. Se juntem. Se juntem, exatamente.